Eu sempre fui uma pessoa cética. Não é que eu não acreditasse no sobrenatural, mas nunca tive razões para acreditar. Sempre enxerguei as coisas de maneira lógica, prática. Então, quando consegui o emprego de segurança noturno em um prédio comercial no centro da cidade, não pensei duas vezes. O salário era bom e o trabalho parecia fácil. Monitorar as câmeras, fazer rondas ocasionais, garantir que tudo estivesse trancado e seguro até a chegada da equipe do dia. Simples. O prédio tinha uns 20 andares e a empresa de segurança para a qual eu trabalhava me deixou responsável por monitorar os 5 últimos andares, os mais altos e menos movimentados. O prédio, construído nos anos 60, tinha uma arquitetura antiga com corredores estreitos, grandes janelas e uma sensação meio opressiva de seriedade. Durante o dia, estava sempre cheio de advogados e empresários, mas à noite era apenas eu e o silêncio. Nos primeiros dias, tudo correu tranquilamente. O trabalho era rotineiro e o que eu mais fazia era assistir às câmeras de segurança enquanto esperava a hora passar. As rondas que eu tinha que fazer 2 vezes por noite eram sempre tranquilas. Verificava se todas as portas estavam fechadas, conferia se não havia ninguém nos andares e voltava para a sala de segurança. Mas na terceira semana, comecei a notar algo estranho. Durante uma de minhas rondas, no 19º andar, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar parecia mais denso, mais frio do que o normal. Pensei que fosse apenas o ar-condicionado, então não dei muita atenção. No entanto, ao passar pelo corredor que levava a uma sala de reuniões, eu tive a impressão de ter visto algo pelo canto do olho. Uma sombra se movendo rapidamente. Parei imediatamente, voltando os olhos para o fim do corredor. A luz estava fraca, mas não havia nada ali. Devo estar cansado, pensei, continuando minha ronda. No entanto, aquela sensação de ser observado não me abandonou. Voltei para a sala de segurança e, tentando esquecer o que tinha acontecido, comecei a revisar as gravações das câmeras, apenas para garantir que estava tudo em ordem. Foi então que, pela primeira vez, eu vi. Na câmera do 19º andar, aquela mesma sala de reuniões que eu tinha acabado de passar, uma figura estava parada na porta. Era sutil, uma sombra escura, quase indistinta, mas estava lá. Achei que fosse um reflexo ou algum problema na câmera, então me levantei imediatamente e fui até o andar para conferir pessoalmente. Quando cheguei lá, o corredor estava vazio. Nenhum sinal de movimento, nenhuma sombra, nada. Fiquei parado por alguns segundos, tentando ouvir qualquer som que pudesse denunciar a presença de alguém, mas o único som era o zumbido distante do ar-condicionado. Voltei para a sala de segurança, um pouco mais atento do que antes. Naquela noite, não vi mais nada, mas a partir daí, as coisas começaram a piorar. A cada turno que passava, eu começava a perceber que, especialmente no 19º andar, a temperatura caía drasticamente, como se o ar se tornasse gelado de repente, sem razão aparente. E a cada ronda, aquela sombra voltava. Ela não estava mais só na câmera. Eu comecei a vê-la pelo canto dos olhos enquanto caminhava pelo corredor. Sempre rápida demais para que eu pudesse focar, mas lenta o suficiente para que eu soubesse que estava lá. Certo dia, minha curiosidade, ou talvez minha teimosia, me levou a fazer algo que talvez eu devesse ter evitado. Depois de ver a sombra pela câmera mais uma vez, fui direto ao 19º andar, mas dessa vez, chamei. Tem alguém aqui? Zrenia, minha voz ecoou pelo corredor vazio. O silêncio que se seguiu foi esmagador, mas durou pouco. Um barulho metálico, como se uma cadeira tivesse sido arrastada, ecoou de dentro da sala de reuniões. Meu coração disparou. Eu queria correr, queria deixar aquilo para trás, mas algo em mim me obrigou a entrar na sala. Ao abrir a porta, o ar dentro estava gelado. Era quase impossível respirar direito de tão frio. No centro da sala, a cadeira realmente havia sido movida. Mas o pior ainda estava por vir. Quando olhei para o espelho da parede, algo se refletia ao fundo. Uma figura escura, indefinida, mas com uma presença tão forte que parecia drenar a energia ao redor. No reflexo, ela estava bem atrás de mim. Virei-me num impulso, mas não havia ninguém ali. Naquela noite, decidi pesquisar a história do prédio. Descobri que na década de 80,
um homem trabalhava naquele mesmo andar, numa das empresas que ali funcionavam. Ele era um advogado de renome, mas um incidente o levou à ruína. Diziam que ele enlouqueceu após perder um caso importante, algo que o afetou profundamente. Alguns relatos afirmavam que ele começou a trabalhar obsessivamente à noite, até que certo dia foi encontrado morto em sua mesa. Aparentemente um ataque cardíaco, mas os colegas diziam que ele parecia ter visto algo que o aterrorizou até o último momento. Depois de descobrir essa história, os avistamentos ficaram mais intensos. A sombra, que antes se escondia, começou a se manifestar de maneira mais direta. As luzes do corredor começavam a piscar, portas se fechavam sozinhas, e uma noite, enquanto eu fazia minha ronda final, senti uma presença tão forte ao meu lado que quase caí de medo. Era como se alguém estivesse caminhando ao meu lado, sem fazer barulho, apenas observando. Eu tentei falar com meu supervisor sobre o que estava acontecendo, mas ele riu, achando que era uma piada de novo funcionário. Ele mencionou que outros seguranças tinham pedido para ser transferidos depois de algumas semanas, mas nunca explicaram o motivo. Agora eu sabia por quê. Naquela última noite, decidi que não podia continuar. Fiz minha ronda mais uma vez, sabendo que seria a última. Mas enquanto passava pelo corredor do 19º andar, a sombra não se moveu mais pelos cantos. Ela estava ali, bem na minha frente, imóvel. Senti o frio intenso invadir meu corpo e tudo o que consegui fazer foi correr. Nunca mais voltei para aquele prédio. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Trabalhar como enfermeira sempre foi o meu sonho. Desde criança, eu sentia um chamado para ajudar os outros, para estar ao lado de quem mais precisava nos momentos mais difíceis. Então, quando consegui um emprego em um hospital renomado da cidade, senti que estava exatamente onde deveria estar. Minha escala era sempre durante o dia, mas quando a necessidade surgiu para cobrir o turno da noite por algumas semanas, aceitei sem hesitar. Pensava que, à noite, seria até mais tranquilo, com menos movimentação, menos emergências. No entanto, a realidade que eu estava prestes a enfrentar era muito diferente. O hospital era grande e antigo, com várias alas que pareciam não ter sido reformadas em décadas. As paredes, marcadas pelo tempo, davam ao lugar uma sensação opressiva. No começo, eu não pensei muito nisso. Hospitais antigos sempre têm aquele ar meio sombrio, com corredores mal iluminados e silêncios desconfortáveis. Mas você se acostuma. Pelo menos era o que eu pensava. Na primeira semana de turno noturno, as coisas correram bem. Algumas emergências médicas aqui e ali, pacientes inquietos, mas nada fora do comum. Eu costumava passar pelas alas mais antigas apenas de passagem, nunca ficando muito tempo ali, já que elas estavam desativadas há anos. Uma dessas alas era o 5º andar, o lugar que, segundo os boatos entre os funcionários mais antigos, era amaldiçoado. Diziam que havia ocorrido um grande acidente lá anos atrás, algo envolvendo um incêndio e várias mortes, mas nunca encontrei nenhum registro oficial disso. Tudo parecia apenas lenda, história para assustar os novatos. Então, uma noite, o meu supervisor me pediu para subir ao 5º andar. Eles estavam reorganizando os espaços do hospital e precisavam que eu verificasse se as instalações antigas ainda poderiam ser utilizadas para armazenamento temporário. Eu não pensei muito sobre isso, até porque estava acostumada com hospitais e sabia que muitas histórias eram exageradas. Peguei o elevador e subi até o 5º andar. Assim que as portas do elevador se abriram, algo estava diferente. O ar ali era pesado, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Havia um cheiro distinto, um cheiro de mofo misturado com algo metálico. O corredor era longo e mal iluminado, com luzes piscando ocasionalmente. Não havia mais nenhum som de movimentação do hospital. Era como se aquele andar estivesse completamente isolado do restante do prédio. Eu entrei no corredor devagar, passando pelas salas fechadas. Algumas delas ainda tinham placas antigas nas portas.
Sala de cirurgias, enfermaria neonatal, UTI pediátrica. Mesmo com a sensação desconfortável, continuei andando, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Quando cheguei à antiga enfermaria, parei na porta. Estava entreaberta e as luzes lá dentro pareciam funcionar melhor do que nas outras salas. Abri a porta lentamente e entrei. O lugar estava vazio, mas os móveis antigos, as camas enferrujadas e as prateleiras cheias de pó ainda estavam lá, como se tivessem sido abandonados às pressas. No canto da sala, algo chamou minha atenção. Era uma cadeira de rodas virada para a janela. De repente, senti um movimento rápido atrás de mim. Algo passou correndo, como uma sombra. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Meu coração disparou e eu respirei fundo, tentando me acalmar. É só a sua mente pregando peças, pensei. Então, algo mais estranho aconteceu. Ouvi um choro suave, fraco, como o de uma criança, vindo de algum lugar dentro da enfermaria. Eu sabia que era impossível. Aquele andar estava desativado há anos, mas o som continuava, ecoando pelos corredores vazios. Meu instinto me dizia para sair dali imediatamente, mas algo me manteve parada. Decidi seguir o som, que parecia vir de uma das antigas salas de isolamento, nos fundos da enfermaria. Conforme me aproximava, o som do choro ficou mais alto, mais angustiante. Minha respiração estava pesada, o ar parecia cada vez mais difícil de respirar. Abri a porta lentamente e o choro cessou instantaneamente. A sala estava vazia, exceto por uma cama antiga, com lençóis amarelados pelo tempo. E foi quando eu percebi as marcas. Havia arranhões na parede, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente, tentando sair. Meu estômago revirou. Algo terrível tinha acontecido ali, e o peso da história do lugar parecia sufocante. Saí da sala apressadamente, o coração batendo tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas. Enquanto me afastava, algo chamou minha atenção de novo. A cadeira de rodas no canto da sala, a mesma que estava virada para a janela. Só que agora ela estava virada para mim. Parecia impossível. Eu não tinha ouvido nada, mas a cadeira tinha se movido. Decidi que era hora de sair daquele andar. Me virei em direção à porta principal, mas antes que pudesse dar mais de 3 passos, ouvi outro som. Era baixo, quase um sussurro, mas desta vez foi claro o suficiente para me congelar no lugar. Decidi que era hora de sair daquele andar. Me virei em direção à porta principal, mas antes que pudesse dar mais de 3 passos, ouvi outro som. Era baixo, quase um sussurro, mas desta vez foi claro o suficiente para me congelar no lugar. Por que você me deixou? A voz era fraca, mas inconfundível. Girei lentamente, o pavor já consumindo meu corpo. No fim do corredor, na direção de onde eu tinha vindo, uma figura estava parada. A luz fraca mal iluminava seus contornos, mas era claramente uma mulher, com o cabelo despenteado e as roupas de hospital rasgadas. Seu rosto estava voltado para o chão, mas seus braços esticados para a frente, como se implorasse por algo. Antes que eu pudesse reagir, a figura deu um passo em minha direção. Eu me virei e corri. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O corredor parecia interminável. As luzes piscavam e o som dos meus passos ecoava pelas paredes. Cheguei ao elevador e apertei o botão freneticamente. A porta se abriu e eu entrei, meu corpo tremendo de medo. No caminho de volta para o andar principal, tentei me acalmar. A sensação de estar sendo observada não me deixava. E quando as portas do elevador finalmente se abriram, eu quase desabei de alívio. Voltei para a ala principal do hospital, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela mesma noite, falei com uma das enfermeiras mais antigas do hospital, uma mulher chamada Clara, que estava lá há décadas. Ela olhou para mim com uma expressão séria quando mencionei o 5º andar. Você não deveria ter subido lá sozinha, disse ela. Muitos de nós evitamos aquele andar há anos. Houve um incêndio na década de 80. Matou várias crianças que estavam na enfermaria. Dizem que algumas das almas nunca encontraram paz. Desde aquela noite, pedi para nunca mais fazer rondas no 5º andar. E embora eu tenha tentado esquecer o que vi, o rosto daquela mulher, sua voz sussurrante, ainda me assombra todas as noites. Nunca mais voltei ao 5º andar.
e, honestamente, não tenho intenção de voltar. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, do tipo que gosta da rotina e de viver sem grandes surpresas. Trabalhar em um posto de gasolina durante o turno da noite parecia ser o emprego ideal para mim. Pouco movimento, longas horas para pensar na vida e o silêncio que só a madrugada proporciona. A solidão não me incomodava. Na verdade, eu a apreciava. Havia sido contratado há cerca de 2 meses. O posto ficava em uma estrada isolada que cortava uma vasta área rural. Durante o dia, o movimento era constante, principalmente de caminhoneiros e motoristas que atravessavam a rodovia em viagens longas. À noite, porém, o fluxo diminuía drasticamente. Raramente aparecia alguém depois das 2 da manhã. A partir desse horário, o lugar ficava deserto. Eu costumava passar horas sentado atrás do balcão, ouvindo o vento bater contra as janelas e o zumbido suave das luzes fluorescentes. Era uma atmosfera quase pacífica, perfeita para quem, como eu, gostava de silêncio e calmaria. Essa sensação de paz começou a mudar na terceira semana de trabalho. Algo estranho e indefinível começou a se manifestar. No início, eram pequenos incômodos, fáceis de ignorar, mas logo se tornaram eventos que não consegui mais explicar. Lembro-me claramente daquela noite de terça-feira. O céu estava pesado, coberto por nuvens densas que bloqueavam qualquer vestígio da lua. A escuridão parecia mais espessa do que o normal. Uma chuva fina caía sobre o asfalto, criando poças aqui e ali, enquanto um som constante de pingos ecoava no telhado de metal do posto. O ambiente estava calmo, quase monótono. Eu estava sentado no meu lugar habitual, lendo um livro, quando o sino da porta tocou. Automaticamente, olhei para a entrada, esperando ver um cliente. Talvez algum motorista perdido ou precisando de combustível. Mas ninguém entrou. Fiquei ali parado por alguns segundos, encarando a porta de vidro sem saber o que pensar. O sino que anunciava a chegada de clientes era um daqueles mecanismos simples que tocava toda vez que a porta se abria. Mas a porta, ela não tinha se mexido. Estava trancada, fechada, e não havia sinal de movimento. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas tentei me acalmar. Levantei-me devagar, fui até a porta e a empurrei suavemente, verificando se estava funcionando corretamente. Tudo parecia normal. Talvez o vento tivesse causado algum barulho e eu, distraído pelo livro, tenha confundido com o som do sino. Voltei ao meu lugar, tentando me concentrar novamente na leitura. 10 minutos se passaram e o sino tocou novamente. Dessa vez não hesitei. Levantei-me rapidamente e fui até a porta. Ela ainda estava completamente fechada. Fiquei parado com a mão na maçaneta, tentando entender o que estava acontecendo. A estrada, além do estacionamento, estava deserta. Nenhum carro, nenhum som, exceto pelo leve tamborilar da chuva. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo, mas me forcei a ignorá-la. Ainda tentando me convencer de que era apenas coincidência, voltei para trás do balcão. No entanto, o silêncio da madrugada, interrompido apenas pela chuva e pelo eco insistente do sino, começou a me deixar inquieto. Havia algo no ar, algo que não fazia sentido, mas que eu não podia ignorar. Enquanto me acomodava novamente, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra, rápida e furtiva, passando pela área das bombas de gasolina, do lado de fora da loja de conveniência. Virei-me abruptamente, o coração disparado. Nada. Não havia nada lá fora. Caminhei até a janela, meus olhos varrendo o pátio. As luzes amarelas do posto iluminavam o suficiente para que eu visse a área ao redor, mas a escuridão parecia se acumular nas bordas da luz, como se estivesse à espreita, aguardando o momento certo para avançar. A estrada, ainda deserta, parecia mais vazia do que nunca. O chão molhado refletia as luzes do posto, criando distorções que faziam o ambiente parecer instável, quase surreal. Eu tentei me acalmar. Talvez fosse o vento jogando as sombras das árvores, ou algum animal se escondendo entre as bombas. Mas a sensação de que algo estava errado, algo profundamente errado, não me deixava. Voltei para o balcão e dessa vez decidi não me sentar. Fiquei de pé, com os olhos fixos no vidro da frente,
observando cada detalhe, cada movimento por menor que fosse. O tempo parecia se arrastar e a tensão no ar aumentava a cada minuto. Foi então que tudo começou a piorar. Eu estava parado, observando o ambiente, quando as luzes do posto começaram a piscar. Primeiro pensei que fosse por causa da chuva, algum curto-circuito causado pela umidade. Mas a intensidade dos flashes aumentou rapidamente. O zumbido da eletricidade começou a oscilar, criando um som agudo e irritante. De repente, todas as luzes se apagaram de uma vez, mergulhando o posto na escuridão total. O silêncio que se seguiu foi opressor. A única coisa que podia ouvir era o som da chuva, que agora parecia mais forte, quase violenta, batendo furiosamente contra o telhado de metal. Eu fiquei parado, tentando entender o que tinha acontecido. Esperei que as luzes voltassem, mas elas não voltaram. Foi no meio daquela escuridão que eu ouvi pela primeira vez o som de passos, lentos, arrastados, vindos de algum lugar lá fora. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei olhar através do vidro, mas não conseguia ver nada além de reflexos distorcidos. Sabia, no entanto, que algo estava lá fora. Alguém ou alguma coisa, movendo-se entre as bombas de gasolina e a entrada do posto. Os passos pararam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir minha própria respiração acelerada, tentando manter o controle. E então o sino da porta tocou novamente. Mas dessa vez eu tinha certeza absoluta de que a porta não havia se aberto. Fui até a entrada com a lanterna do meu celular, apontando o feixe de luz em todas as direções. O estacionamento estava vazio, a estrada deserta. O sino continuava a balançar suavemente, como se tivesse sido tocado por mãos invisíveis. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, quase palpável. Meus pensamentos estavam confusos e meu corpo inteiro parecia querer fugir, mas algo me impedia de ir embora. Foi então que, no reflexo do vidro, vi algo atrás de mim. Uma figura alta, indistinta, parada no meio da loja, entre as prateleiras de chips e refrigerantes. Meu corpo congelou. Virei-me rapidamente, mas quando o feixe de luz da lanterna iluminou o local, não havia nada lá. Absolutamente nada. Meu coração batia descontroladamente. Eu sabia que não estava sozinho, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Voltei para trás do balcão, tentando encontrar alguma explicação lógica, alguma maneira de fazer aquilo fazer sentido. Decidi ligar para o meu supervisor. Peguei o telefone fixo com as mãos trêmulas e disquei o número. Enquanto o telefone chamava, senti um arrepio gelado percorrer minha nuca. Era uma sensação profunda, como se algo invisível estivesse bem atrás de mim, me observando de perto. O toque do telefone continuou, mas em vez de ser atendido, foi interrompido abruptamente por estática. Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, vinda do outro lado da linha. "Por que você ainda está aqui?" A voz era suave, mas carregava uma ameaça implícita. Um medo primitivo tomou conta de mim. Desliguei o telefone imediatamente, jogando-o de volta no balcão. Minha mente girava, tentando encontrar uma saída, uma maneira de escapar daquela situação que estava rapidamente se tornando insuportável. Comecei a caminhar em direção à porta dos fundos, minha única rota de fuga. Minhas mãos trêmulas lutavam para destrancar a porta. Foi nesse momento que ouvi os passos novamente. Dessa vez, eles vinham de dentro da loja. Cada passo parecia mais pesado, mais próximo. Não esperei para ver o que era. Forcei a porta dos fundos, sentindo o ar frio da madrugada bater em meu rosto enquanto saía apressadamente. O alívio que senti ao respirar o ar exterior foi imediato, mas durou pouco. As luzes do posto voltaram subitamente, iluminando tudo novamente como se nada tivesse acontecido. O silêncio tomou conta do lugar, exceto pelo som distante da estrada. Olhei para trás, esperando ver algo, mas o posto estava vazio. Apenas as prateleiras organizadas e o brilho fraco das luzes fluorescentes permaneciam, como se nada tivesse ocorrido. Meus nervos estavam à flor da pele. Entrei no carro e, com as mãos trêmulas, liguei o motor. Saí do posto sem olhar para trás. Nunca mais voltei para aquele lugar. Alguns dias depois, soube de uma história macabra. Descobri que há muitos anos,
Um crime terrível havia ocorrido exatamente naquele posto. Um funcionário havia sido brutalmente assassinado durante o turno da noite, em circunstâncias nunca completamente esclarecidas. Desde então, relatos de fenômenos estranhos, como o som de passos, vozes sussurrantes e aparições, eram comuns entre os poucos funcionários que se atreviam a trabalhar no turno da noite. Agora eu sabia por quê. Desde aquela noite, prometi a mim mesmo que nunca mais trabalharia em um turno da noite. Algo me dizia que, seja lá o que eu vi naquele posto, não queria que eu permanecesse lá por muito mais tempo. Eu sempre fui uma pessoa cética. Cresci sem acreditar em fantasmas, demônios ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência. Sempre fui lógico, prático. Essa visão me acompanhou quando decidi entrar para uma área da saúde, tornando-me enfermeiro. Não era um trabalho fácil, mas eu gostava da rotina, do senso de responsabilidade e, acima de tudo, da ideia de poder ajudar as pessoas. Quando me ofereceram o turno da noite em um hospital pequeno, nos arredores de uma cidade média, aceitei sem hesitar. Eu sempre me dei bem com as noites, e o hospital era um lugar seguro, ou pelo menos era o que eu pensava. O hospital em questão era antigo, com mais de 50 anos de história. Parte dele havia sido reformada recentemente, mas alguns setores permaneciam quase inalterados desde sua construção. As paredes antigas, o piso de azulejos brancos e desgastados e o teto baixo conferiam ao lugar uma atmosfera um tanto claustrofóbica, especialmente durante a noite, quando o movimento de pacientes e funcionários era mínimo. No turno da noite, as coisas eram diferentes. Não havia a correria habitual dos dias, com médicos e enfermeiros circulando de um lado para o outro. O silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes de monitores cardíacos, portas abrindo e fechando, e a ocasional tosse de algum paciente. Eu achava aquilo relaxante, de certa forma. Havia algo tranquilizador na rotina noturna de um hospital. Era calmo, previsível, até que deixou de ser. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Eu estava de plantão no andar mais antigo do hospital, uma ala praticamente abandonada, usada apenas para armazenamento de equipamentos que não eram mais utilizados. Essa ala, o quarto andar, tinha uma má reputação entre os funcionários. Muitos diziam que o lugar era amaldiçoado ou que coisas estranhas aconteciam lá durante a noite. Eu, claro, não acreditava em nada disso. Para mim era apenas um andar velho que precisava de uma reforma. O único motivo pelo qual eu estava lá era porque o hospital havia recebido mais pacientes do que o esperado e alguns quartos da ala haviam sido temporariamente reabertos. Naquela noite, eu era o único enfermeiro no quarto andar. Havia 3 pacientes internados, uma senhora idosa com problemas respiratórios, um homem de meia idade se recuperando de uma cirurgia e uma jovem que estava em observação após um acidente de carro. Tudo estava calmo e eu seguia minha rotina habitual de verificar os sinais vitais, ajustar medicamentos e garantir que todos estivessem confortáveis. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu revisava prontuários em uma sala próxima ao corredor principal, comecei a ouvir um som estranho. No início era fraco, quase imperceptível. Parecia uma batida suave, rítmica, como se alguém estivesse tocando em uma superfície de madeira. Levantei a cabeça intrigado. O som vinha do corredor, mas quando saí da sala e olhei ao redor, o corredor estava vazio. Eu caminhei lentamente pelo corredor, tentando localizar a origem do som. Enquanto me aproximava da extremidade oposta do andar, o som ficou mais nítido. Parecia vir de um dos quartos que estavam desocupados há meses, se não anos. Com a lanterna do meu celular em mãos, abri a porta do quarto 404, de onde parecia vir o ruído. O quarto estava vazio, exatamente como deveria estar. A luz da minha lanterna percorreu o espaço, revelando a cama coberta de poeira, as prateleiras vazias e as cortinas gastas. Não havia nada ali. Fechei a porta, convencido de que estava imaginando coisas. A noite estava particularmente silenciosa, e eu estava cansado. Talvez fosse só isso. Mas enquanto me afastava, o som voltou. Dessa vez, mais alto, mais insistente. Virei-me rapidamente e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o som mudou. De uma batida suave, tornou-se algo mais pesado, mais urgente,
como se alguém estivesse esmurrando a porta de dentro do quarto. Meu coração disparou. Voltei para a porta com as mãos trêmulas e a abri novamente. O quarto, ainda vazio, parecia ainda mais escuro. Entrei, relutante, e vasculhei cada canto. Nada. Nenhuma explicação lógica para o que eu estava ouvindo. De repente, senti uma mudança no ar. O ambiente ficou gelado, como se uma corrente de ar frio tivesse passado pelo lugar. Minha respiração ficou visível no ar congelado. E então eu ouvi uma risada baixa, fraca, quase imperceptível. Parecia vir de algum ponto no teto, ou talvez das paredes. Era uma risada infantil, algo que definitivamente não deveria estar ali. Meu corpo inteiro ficou tenso. Saí do quarto o mais rápido que pude e fechei a porta atrás de mim, o coração batendo forte no peito. De volta ao corredor, comecei a questionar minha sanidade. Eu sempre fui cético, não acreditava em fenômenos paranormais. Mas o que eu havia experimentado naquela noite desafiava qualquer explicação lógica. Voltei para o posto de enfermagem e tentei me concentrar em outra coisa. Olhei os monitores dos pacientes, verifiquei os prontuários, qualquer coisa para distrair minha mente do que tinha acabado de acontecer. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Foi então que ouvi o som de passos. Passos leves, rápidos, que ecoavam pelo corredor. Não era incomum ouvir pessoas andando pelo hospital, mas esses passos eram diferentes. Havia algo inquietante neles, algo fora do comum. Saí do posto e olhei novamente para o corredor, esperando ver algum paciente fora da cama, mas estava vazio. Comecei a caminhar na direção dos passos. O som parecia vir de novo do quarto 404. Meu corpo inteiro protestava contra a ideia de voltar lá, mas algo me empurrava para a frente. Quando cheguei à porta, o som cessou abruptamente. Fiquei parado em frente à porta, sem saber se deveria abri-la ou não. Foi então que ouvi outra coisa. Um choro, fraco, como se viesse de alguém muito distante, mas inegavelmente de dentro do quarto. Com um nó na garganta e a lanterna do celular tremendo em minha mão, abri a porta pela terceira vez naquela noite. Desta vez, havia algo diferente. No centro do quarto, sobre a cama coberta de poeira, vi uma figura. Era uma menina, de talvez uns 6 ou 7 anos, com um cabelo escuro cobrindo parte de seu rosto. Ela estava sentada, de costas para mim, balançando o corpo levemente para frente e para trás. Eu estava paralisado. Tudo dentro de mim gritava para que eu saísse correndo, mas meus pés estavam presos ao chão. A menina balançava lentamente, emitindo aquele som de choro fraco, como se estivesse perdida ou com medo. Então, de repente, ela parou de se balançar. Sem virar a cabeça, ela sussurrou, numa voz baixa e estridente: "Você vai ficar aqui para sempre." Naquele momento, o ar frio do quarto pareceu congelar meu corpo. Eu não podia respirar, não podia pensar. Meus olhos se arregalaram, mas eu não conseguia me mexer. Foi quando a menina começou a se levantar lentamente da cama, sem fazer qualquer som, ainda de costas para mim. Algo estava terrivelmente errado com seus movimentos. Algo antinatural. Ela não estava apenas se levantando. Parecia que estava flutuando, sendo puxada para cima por uma força invisível. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, as luzes do hospital piscaram violentamente e, num instante, a figura desapareceu. Não houve som, nem rastro. O quarto estava novamente vazio, mas a sensação de que algo continuava a me observar era insuportável. Corri para fora do quarto e desci as escadas em direção à recepção. Eu nunca acreditei em nada sobrenatural, mas naquela noite, tudo o que eu sabia foi colocado à prova. Depois daquela experiência, pedi para nunca mais ser escalado para trabalhar no quarto andar. Eu sabia, no fundo, que algo terrível habitava aquele andar. Algo que não pertencia a este mundo e que estava esperando por alguém que não tivesse a sorte de sair de lá como eu. Desde então, nunca mais subestimei os mistérios da noite no hospital.